Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. Mais um estudo do compêndio, hoje o 73º. Vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Estamos naquela série sobre os sacramentos de cura. Os 2 últimos vídeos foi sobre o sacramento da penitência ou da confissão e agora nós vamos iniciar o sacramento da unção dos enfermos. Toma nota então. Primeira pergunta de hoje, 313 do compêndio. Como é vivida a doença no Antigo Testamento? Resposta. No Antigo Testamento, o homem experimenta durante a doença o próprio limite e percebe ao mesmo tempo que a doença está ligada de modo misterioso ao pecado. Os profetas entreviram que ela podia ter também um valor redentor para os pecados próprios e dos outros. Assim, a doença era vivida diante de Deus a quem o homem implorava a cura. Então, essa é a ideia do povo do Antigo Testamento, né? Quando você for avaliar o primeiro ou Antigo Testamento, como eles encaravam a questão da doença, era dessa maneira, né? O homem entendia a doença como o próprio limite e ao mesmo tempo ligava a sua doença a uma ideia de pecado, seja particular, familiar, de suas origens, né? Tudo isso vai ser tendo uma nova concepção de ideia a partir de Jesus Cristo, nós vamos entender aqui, tá bom? 314. Que significado tem a compaixão de Jesus para com os doentes? Resposta. A compaixão de Jesus para com os doentes e as suas numerosas curas de enfermos são um claro sinal de que com ele chegou o reino de Deus e, portanto, a vitória sobre o pecado, sobre o sofrimento e sobre a morte. Com sua paixão e morte, ele dá novo sentido ao sofrimento, o qual, se unido ao seu, pode se tornar meio de purificação e de salvação para nós e para os outros. Percebe como era tida a doença no Antigo Testamento e agora com Jesus Cristo? Agora com Jesus Cristo eu consigo dar um sentido novo para o sofrimento aqui, especialmente na questão da doença. Eu posso unir a minha dor à dor que o Cristo sofreu há 2000 anos atrás. Isso em prol da salvação, né, pessoal, numa oferta que eu faço para os outros familiares, amigos, fiéis defuntos. Então Jesus trouxe um novo significado para o sofrimento, para a dor, agora atrelando a sua paixão, né? Que depois da paixão teve a ressurreição. Ok. 315. Qual é o comportamento da igreja em relação aos doentes? Resposta. A igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, compromete-se a cumpri-la com os cuidados para com os doentes, acompanhados de oração, de intercessão. Ela possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo e atestado por São Tiago. Abre aspas. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Fecha aspas. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 14. Então, o sacramento da unção dos enfermos é um dos 7 sacramentos instituído pelo próprio Cristo, atestado pelo apóstolo Tiago na sua carta, capítulo 5, versículo 14. Se alguém está doente, manda chamar o padre, o presbítero, o bispo da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Que lindo! 316. Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Pode recebê-lo o fiel que começa a se encontrar em perigo de morte por doença ou velhice.
O mesmo fiel pode recebê-lo também outras vezes, quando se verifica um agravamento da doença ou quando lhe aconteça uma outra doença grave. A celebração desse sacramento deve ser, se possível, precedida pela confissão individual do doente. Então, quem pode receber esse sacramento, né? Qualquer pessoa, né, batizada, porém, em perigo de morte por doença ou velhice. Pode ser repetido esse sacramento, né? Ele não imprime caráter, né? E a igreja vai dizer que essa celebração deve ser, se possível, precedida pela confissão, porque nós estamos tratando aqui de cura, né? Sobretudo a cura interior. Então, uma pessoa que se confessa é um coração curado, uma alma lavada, e depois disso receber o sacramento da unção é uma bênção de Deus. 317. Quem administra esse sacramento? Ele pode ser administrado somente pelos sacerdotes, bispos ou presbíteros, o bispo ou o padre. O diácono não é ministro desse sacramento, ok? 318. Como se celebra esse sacramento? Resposta. A celebração desse sacramento consiste essencialmente na unção com o óleo, bento possivelmente pelo bispo, sobre a fronte e sobre as mãos do doente. No rito romano, ou também em outras partes do corpo em outros ritos, acompanhada pela oração do sacerdote que implora a graça especial desse sacramento. A graça especial desse sacramento que é a cura, se assim Deus o quiser, o desejar, né? Então é desta maneira que se celebra o sacramento da unção dos enfermos. Quais são os efeitos? Pergunta 319. Quais são os efeitos desse sacramento? Ele confere uma graça particular que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo para o seu bem e o de toda a igreja, dando-lhe conforto, paz, coragem e até o perdão dos pecados se o doente não pode confessar-se. Esse sacramento permite às vezes, se Deus o quiser, até a recuperação da saúde física. Em todo caso, essa unção prepara o doente para a passagem à casa do Pai. Então esses são os efeitos desse sacramento, né? Confere uma graça particular para a pessoa que está recebendo o sacramento, une este doente à paixão de Cristo para o próprio bem da pessoa e de toda a igreja. Traz conforto, traz paz, traz coragem. E olha que bonito, se a pessoa não tem condições de se confessar, esse sacramento tem o poder até de perdoar os pecados, né? Se o doente não puder se confessar, não tiver condições. Olha só, esse sacramento permite, às vezes, se Deus assim o permitir e o quiser, até a recuperação da saúde física. Nosso Deus é o Deus de amor, é o Deus de cura. Se a cura física não acontecer, é porque Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa, mas se Deus assim o quiser, até a recuperação da saúde física pode ocorrer. E em todo caso, esse sacramento também pode preparar o doente para a passagem para a casa do Pai. Ele não deve ser solicitado somente sobre o moribundo, não, né? Mas também, ok? E a última pergunta de hoje, o que é o viático? 320. O que é o viático? É a Eucaristia recebida por aqueles que estão por deixar a vida terrena e se preparam para a passagem para a vida eterna. Recebida no momento da passagem deste mundo para o Pai, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo morto e ressuscitado é semente de vida eterna e poder de ressurreição. Então, pense, né? Uma pessoa já partindo desta vida, recebendo o sacramento da unção dos enfermos e pode também receber a Eucaristia. Chamamos isso, a igreja chama isso de viático, né? É receber a presença do corpo e do sangue do Senhor, vivo e ressuscitado, morto e ressuscitado, né? Porque é semente de vida eterna e poder de ressurreição. É a verdadeira ponte para os braços do Pai. Que lindo, né? O sacramento da unção dos enfermos. Muito obrigado, então, pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Nas próximas quintas vamos trabalhar sobre o sacramento a serviço da comunhão e da missão. Vamos falar da ordem e do matrimônio. Te espero então até a próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.